Abre a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, do versículo de número 6 até o versículo de número 11. Eu iniciei essa mensagem na terça-feira, aqui no culto de oração. Culto de oração eu iniciei e falei que eu iria terminar hoje. Por que estáis a olhar para o céu? E eu falei para os irmãos que essa mensagem que Deus falou no meu coração foi uma mensagem para mim. Terça-feira eu falei aqui para os irmãos, eu estou partilhando convosco, mas essa mensagem é para mim. Ela começou a trabalhar no meu coração, e então eu desejo também partilhar essa mesma mensagem que Deus tem falado ao meu coração, desejo partilhar convosco. Espero e creio que Deus possa falar contigo nesta noite. Amém? No versículo 6, diz: portanto, aqueles que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, o que diz aí, quem pode ler alto para mim, bem forte? Senhor. Será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Amém. E ele disse-lhes: não pertence a vós saber o quê? Os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder ou autoridade. O próprio Pai fixou isso. Versículo 8, quem pode ler bem alto, forte aí? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. E o 9. E falar dessas coisas, vendo eles, ele foi levado para onde? Para cima, para o céu. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. O versículo 10. E quando eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles, com vestiduras brancas. São 2 anjos. E o versículo 11. Os quais lhes disseram o quê? Forte aí, Tony, vamos lá. Homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que os vistes ir para o céu. Amém. Primeiro capítulo do livro, o livro dos Atos dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos, conhecido também como os Atos do Espírito Santo. Os Atos dos Apóstolos, porque eu vejo o lado humano. Os Atos do Espírito, porque eu vejo o lado divino. Sabemos aqui que Jesus pediu para que eles não se ausentassem de Jerusalém, porque eles iriam receber a promessa do Pai. Qual foi essa promessa? A descida do Espírito Santo. Ok? Então fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber a presença, o poder do Espírito Santo. E sabemos também que, falando isso, falando sobre a promessa, e depois Jesus ele traz algo assim, porque João verdadeiramente batizava com água, que é o crescimento da igreja. A igreja cresce debaixo da água do batismo.
Mas vós sereis o quê? Batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. E daí veio o versículo 6, que é o primeiro lado humano. Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Interessante, porque aqui eu vejo o primeiro lado humano nesse livro. E Jesus foi bem claro: não vos compete conhecer os tempos. Cronos, Kairos, o tempo do homem, o tempo de Deus. Quando que vai acontecer? Falta muito tempo. Isso foi tão real que a igreja primitiva, ela tinha tanta expectativa que eles queriam saber o dia, a hora, o mês. E parece que isso acontece conosco também. Queremos ter pressa, queremos saber do futuro, queremos saber quando que vai acontecer. Mas Jesus foi bem claro: não vos compete conhecer os tempos. Isso é com o Pai, está dentro da autoridade do Pai, é Ele que sabe. Mas vocês receberam o quê? Mas recebereis poder. Esse poder quer dizer dinamis, que é um poder sobrenatural, que é um poder milagroso. Aqui em Portugal se fala mais poder milagroso, não se fala muito poder sobrenatural, porque esse sobrenatural está muito relacionado à bruxaria e outras coisas que tem aí fora. Os irmãos portugueses sabem muito bem o que eu estou a dizer. Mas aqui, olha que interessante, os homens querendo saber sobre os tempos e as épocas, e Jesus ele vem e fala: mas recebereis poder, um poder milagroso, um poder sobrenatural. E eu volto a dizer que aqui eu vejo o lado humano, por quê? A vontade de querer saber todos os detalhes dos planos de Deus, incluindo os tempos e as épocas. Muitas vezes nós queremos trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade. Queremos saber exatamente os planos de Deus para a nossa vida. Como que vai ser, Senhor? Que dia que vai ser? Quando que vai acontecer? Eu tenho pressa. Então nós colocamos isso dentro da vontade de Deus, e muitas vezes isso nos tira do propósito do Senhor. E é isso que nós vamos entender hoje. Mas continuando aqui, mas em vez disso, Jesus chama-os a concentrarem-se no essencial, ou seja, serem testemunhas, porque receberam dinamis, poder. Esse poder está sobre a igreja. Esse poder já veio sobre os crentes, está sobre os crentes. O poder do Espírito Santo está sobre nós. Nós temos o poder do Espírito Santo. Esse poder, muitas vezes, nós queremos, muitas vezes, falar sobre esse poder de uma forma, talvez uma forma errada. Eu me lembro que o povo de Israel aguardava um Jesus diferente, um Jesus todo-poderoso, no sentido assim, com espada, é isso mesmo? Com escudo, um Jesus que chegasse ali na época e cortasse a cabeça de todos. Era um Jesus que eles queriam, então era um poder. E depois, Deus manda o seu Filho, e o Jesus que eles não queriam, é o Jesus que entrou em cima de um burrinho,
de uma forma muito simples, falando e testemunhando sobre o reino de Deus. Aí ele mostrou o poder verdadeiro. O poder que muda, o poder que transforma, o poder que cura, um poder libertador, que para o mundo requer muitas coisas, mas que para o reino é bem diferente, porque requer testemunho. Aqui encontramos, quando eu vejo essa questão do poder do Espírito, eu vejo na Bíblia pelo menos 4 chaves para a igreja, que é a paixão, repete comigo, paixão, poder, preparo e parceria com Deus. Quando eu vivo esse testemunho, quando o poder do Espírito Santo está na minha vida e eu estou exercendo o meu chamado, o meu propósito, eu estou a testemunhar, eu tenho a oportunidade de usar a paixão, a força do Espírito, estar ao mesmo tempo preparado para responder, como diz lá em Efésios capítulo 3, e andar em parceria com Deus. O crente que anda em parceria com Deus, um crente que procura estar preparado, um crente que busca a força do Espírito e um crente apaixonado por aquilo que Deus quer que ele faça, eu posso dizer sem dúvida de errar, que é um crente cheio do poder do alto, cheio do poder do Espírito Santo. E nada pode parar esse cristão. E nada pode desanimar esse cristão. E nada pode lançar ele fora do propósito de Deus. Por quê, pastor? Porque ele está cheio do poder do Espírito Santo. Não é qualquer coisa que vai tirar ele da visão celestial. Não é qualquer coisa que vai lançar ele numa cova e ele vai ficar ali na cova até morrer, não. Ele pode passar pelas aflições, pelos medos, ele pode ter os seus sentimentos humanos, mas nada poderá tirar ele do centro da vontade de Deus, porque ele foi cheio do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo está nele, então ele se move para que o nome do Senhor seja glorificado. Então Jesus trouxe essa resposta. Agora, depois de ter dito isso, Jesus, ele foi elevado às alturas. Porque ele ficou ali num espaço de quantos dias? Falando sobre o reino de Deus? 40 dias. Pregando sobre o reino de Deus. Mais nada. Pregando o reino de Deus. Falando sobre o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus ele foi elevado às alturas. E como Jesus foi elevado às nuvens e voltará da mesma forma, como nós cantamos hoje, não falei sobre esse tema para o pastor Cláudio, mas nós cantamos hoje sobre a volta de Jesus. Eu creio na volta de Jesus. Quem crê pode dizer amém? Jesus ele foi levado às nuvens e voltará da mesma forma. E cada dia nublado pode lembrar-nos de que ele poderá voltar hoje. E se Jesus voltar hoje, e aí, meu irmão? Tu estás preparado? Pronto para subir com ele? A Bíblia diz sobre o dia se aproxima. O dia se aproxima. E eu convido os irmãos nesse momento para abrir a vossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quem é a irmã aí que tem uma voz bem alta, lá do fundo, que pode ler para nós?
Hebreus 10, 25 diz o quê? Amém. Ouviram? Pode passar o próximo slide, Rodrigo. Olha, por isso devemos viver dentro desses 3 pontos. O Jesus que nós pregamos aqui, o Jesus bíblico, da Bíblia, o Jesus que foi levado às alturas, ao céu, o Jesus que voltará para buscar uma igreja, ele quer encontrar uma igreja dessa forma e dessa maneira. Por isso devemos viver dentro desses 3 pontos. Primeiro, o que diz aí primeiro? Irmãos, não deixemos de nos congregar. O costume de abandonar a congregação tem crescido, sim ou não? Tem crescido. O culto online hoje, nós temos também. Os irmãos que estão a participar aí, Deus abençoe, te espero no próximo sábado. Mas isso é verdade. O costume de abandonar a congregação tem crescido. E muitos crentes tornam-se, o quê? Desigrejados. Essa é a onda. É moda, é gostoso, é mais fácil ser desigrejado. Por quê? Porque não tem cobrança, é light, é gostoso. Tem ninguém me enchendo paciência. Ok? Tem pessoas que dizem assim, não quero ir mais para a igreja, porque eu não quero ter um pastor na minha vida. Não quero ter um líder. Não quero ter pessoas. Mas será que isso é de Deus? Será que isso é da vontade de Deus? Muitos crentes tornam-se desigrejados, frustrados com a denominação, ou com a liderança, ou com as regras. Assume uma fé individual que, na verdade, é um risco para a vida espiritual. Escuta o que eu estou a falar. Andar sozinho é um risco para a tua vida espiritual. Não ter alguém ao seu lado para orar contigo e até mesmo te confrontar em amor é um perigo, é um risco. Todos nós cristãos precisamos realmente andar junto a outra pessoa, fazer parte do corpo de Cristo. Isso é um mandamento, isso é uma ordem de Cristo para nós. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra do Senhor que diz. Amam a proposta de Cristo, mas olham para o céu, é o tema de hoje, mas rejeitam o seu corpo, rejeitam o corpo de Cristo. São crentes que dizem, eu amo Jesus, mas não quero saber da igreja. Eu quero o céu, mas eu não quero ser pastoreado. Eu quero viver o reino de Deus, mas eu não quero viver com meu irmão fulano, nem com a minha irmã. Amam o Senhor, olham para o céu, e até dizem, um dia eu vou estar com o Senhor, mas rejeita o corpo de Cristo. Querem a volta de Jesus, porque tem aqueles desesperados, né? Jesus vem logo, Jesus vem logo. Às vezes eu também falo isso. Lá em casa eu falo Maranata e ajuda a dar risada. Talvez isso é uma fuga. Talvez é querendo deixar esse mundo de sofrimento, de angústia, de cansaço, de muito trabalho. E muitas vezes nós usamos esse argumento. Senhor, volta logo, porque de fato não queremos estar nesse mundo. E falam, Jesus, volta logo, volta Jesus. Mas não querem comunhão com a igreja. Querem a volta de Jesus, mas não querem comunhão com a igreja. Querem Jesus, mas não querem comunhão com o irmão, com a irmã. Querem Jesus, mas não querem viver esta palavra. Mas o que diz a palavra, meus irmãos? O que diz a palavra?
não deixemos de congregar. Creio que é isso que Jesus espera de nós. E nós crescemos disso. Nós crescemos nisso. Por que a comunidade é importante? Porque ela é constituída de pessoas. São pessoas diferentes. Não tem uma pessoa igual aqui nesse culto. Todas são diferentes. Comportamento diferente, pensamento diferente. Umas são mais boazinhas, outras, né? Continua aí. Outras são boazinhas, outras são mais ainda, né? Ok? Me ajuda aí, né? Tem algumas que falam baixo, pastor. Tem outros que falam, são diferentes. Tem alguns que são diretos, outros não. Uns gostam desse jeito, outros gostam de outro jeito. Então Deus permite a igreja, nós, estarmos juntos para conviver com pessoas. E muitas vezes nós vamos ser provados na congregação, para a gente ser aprovado em relação à vida do meu irmão ou da minha irmã. Mas isso parou no meu coração essa semana, porque nós queremos Jesus, irmãos, nós queremos o céu, nós queremos tanta coisa, mas quando se trata do corpo de Cristo, não. Tratamos o corpo de Cristo em segundo plano, a quanto der, se der jeito. Um dia eu vou, mas quero ir Jesus e quero o céu. Já viram aquela pesquisa na internet? Você quer 5 minutos com Jesus ou 1 milhão de euros? Já ouviram isso? Quem já ouviu? Levanta a mão, sim. Poucas pessoas que veem internet nessa igreja, graças a Deus. Querem 5 minutos com Jesus ou 1 milhão de euros na tua conta? Se fizesse essa pergunta para ti, qual seria a sua resposta? 99% escolheram o dinheiro. Queremos o dinheiro. Não queremos Jesus. Agora, muda a pergunta. Para essas mesmas pessoas, faz essa pergunta. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? 99 mais 1, quero ir para o céu. Até o ateu vai falar assim, não, quero ir para o céu. Porque ninguém quer ir para o inferno. Percebe-se? Como nós estamos hoje, como a humanidade está hoje, como a prioridade em relação à igreja está hoje, como nós tratamos o assunto de igreja hoje, de qualquer forma, de qualquer maneira, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, se o pastor não pregar desse jeito eu não vou, se me confrontar eu não quero, ou seja, eu quero Jesus, eu olho para o céu, eu quero morar com Ele, mas eu rejeito o seu corpo, eu rejeito a sua congregação, rejeito o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que é o mandamento, não deixemos de congregar. É esse momento que eu vou te abraçar, esse momento que eu vou orar por ti, e você vai orar por mim. É nesse momento que a palavra vai confrontar o nosso coração, e muitas vezes nós vamos sair daqui triste do culto, né? Porque a mensagem, ela não tocou profundamente no meu coração, mas ela confrontou a minha vida, e se isso aconteceu na sua vida, glorifica a Deus, porque Deus está te salvando, porque Ele está te libertando, porque Ele está trabalhando na sua vida. Primeiro ponto é isso. E qual é o segundo ponto? Façamos o quê? Admoestações, encorajando uns aos outros. É bom, né, encorajar uns aos outros? Sim ou não? Está firme, André? Continua, meu irmão, estou orando por ti. Manda uma mensagem para você lá toda semana. Estou orando por ti, meu irmão.
Estou te encorajando. Quando eu falo, está tudo bem contigo? Estou te encorajando. Segue o teu caminho. Estou te encorajando. Olha, isso quer dizer o quê? Encorajando uns aos outros e confrontando em amor. O chamado não é simplesmente para nos reunirmos, mas para nos relacionarmos. A igreja é relacionamento. Se não, essa é uma palavra muito pesada, eu escrevi ela, falei, Senhor, mas eu preciso falar. Se não nos relacionarmos, se nós não relacionamos, não nos amamos. Se não nos amamos, não somos de Cristo. Nem todos que entram num templo são de Cristo, nem todos. Quem são de Cristo, pastor? Aqueles que fazem parte do corpo. Quer ir para o céu? Faz parte do corpo. Quer morar com Jesus? Faça parte do corpo. Quer ter experiência com Jesus? Faça parte do corpo. Estando no corpo, você vai ser discipulado, você terá relacionamento, você será tocado pelo Espírito Santo, o avivamento virá sobre a tua vida, alguém vai encorajar você, porque você está no corpo, você faz parte do corpo. Se nós não nos amamos, não somos de Cristo. E o terceiro ponto do texto diz o quê? O dia se aproxima. A igreja primitiva vivia essa expectativa constante da volta de Jesus. Jesus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar amanhã. Aliás, tivemos agora uma semana, uma semana profética ali em Israel, dia 24 e 25 de setembro, porque é o ano novo, Israel entrou em um ano novo, então no dia 24 foi o dia onde eles tocaram as trombetas, e dessa vez eles fizeram algo inédito, o som das trombetas eles enviaram para todo o mundo, então eles tocaram aquela trombeta, festa, teve um pastor sul-africano que diz ele, no mês de junho, Jesus falou com ele que ele iria voltar no dia 24 para o dia 25. E Jesus voltou? Não voltou, porque eu estou aqui. Isso cria uma expectativa, Jesus vai voltar, e não voltou. Quando que Jesus vai voltar, pastor? Não sei. Não tenho data. Não me cabe saber os tempos, as épocas. Eu não tenho essa autoridade. É o Pai que tem, é Ele que tem, é Ele que sabe. Já está marcado o dia, a hora, o momento. E daí, pastor? E daí que existe uma expectativa da volta dele, e eu preciso estar aqui, mas dentro do propósito que ele pediu para a minha vida. O que, pastor? Ser testemunha. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo está sobre a minha vida. O que eu devo fazer, pastor? Estar a congregar, fazer admoestações e esperar o seu dia. Todos os dias eu espero a volta do Senhor Jesus. Todos os dias eu espero. Todos os dias eu falo, Maranata, eu amo a sua volta, mas os meus pés fincados nesse mundo, olhando para frente e seguindo a minha vida, seguindo a minha jornada. Aí eu entro em mais um texto que nós lemos, que diz, enquanto Jesus subia, lê comigo isso aí, 1, 2, 3, vamos lá, 1, 2, 3, enquanto Jesus subia, apareceram dois homens vestidos de branco e disseram, homens da Galileia, por que estás a olhar para o céu? Aqui eu vejo o outro lado humano do livro de Atos. O primeiro, querendo saber o tempo, as estações. O segundo, eles estavam olhando para o céu. Olhar para o céu é pecado? Não. Por favor, saia do culto hoje e olhe para o céu. Continua a olhar para o céu. Mas olha que interessante.
Não foi uma repreensão dura, mas foi uma correção necessária. Por quê? Porque quando você olha para o céu, vem o quê? Saudade, expectativa, amor. Ficaram assim meio atrapalhados. E agora? O nosso mestre nos deixou. Foi embora. Estamos aqui agora sozinhos. O que vai acontecer conosco? É o lado humano da história. O Senhor nos deixou. Ele foi, subiu e ficamos agora nesse mundo. E criamos isso. Mas olha a palavra que Deus colocou no meu coração e quero partilhar com vocês. O olhar fixo simboliza expectativa, mas também pode revelar passividade. Há crentes que apenas contemplam, mas não agem. Esperam as bênçãos caírem do céu, sem dar o primeiro passo. Estão olhando para o céu até hoje, mas não se move. Ei, irmão, está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Estou olhando para o céu, mas não se move. Olha para o céu, mas não ora. Olha para o céu, mas deixou a sua Bíblia de canto. Olha para o céu, mas cultiva aquele pecado oculto, que ninguém sabe, mas tu sabe. Olha para o céu, mas não segue a missão e o propósito que Deus tem dado. Nós estamos vivendo essa geração de muitos crentes que estão a olhar para o céu e estão esperando a bênção cair do céu. Chega no teu trabalho na segunda-feira e não trabalha. Não trabalha, é um conselho que eu te dou. Chega no teu trabalho segunda-feira e não trabalha. Cruza os braços e seu patrão vai perguntar: o que aconteceu, o que houve? Não, meu pastor me disse para não trabalhar hoje. O que vai acontecer? Não, você não vai receber. Porque você só recebe quando você trabalha. E essa é a geração, Abraão. O que você está fazendo? Estou olhando para o céu, pastor. Mas estou esperando a bênção cair. Estou esperando a bênção chegar. Estou esperando, algo sobrenatural. O mar vermelho vai se abrir, isso, aquilo. Mas não agimos. Não agimos. O que o Espírito Santo fala ao nosso coração nesse culto, nesta noite? Olhem para o céu, mas não esqueçam de agir. O olhar deve estar na promessa. Jesus voltará, mas os pés no caminho da missão. O olhar para cima não como fuga, mas como quem aguarda e em esperança a consumação da promessa. O olhar para o céu deve ser impulso para avançar. Quando você olha para o céu, não é para você parar, irmão. Não é para você parar. Diga para ele aí, não para não, irmão. Diga aí para a irmãzinha aí do seu lado, não para não, minha irmãzinha. Não para não. Mas eu estou olhando para o céu, não é para você parar, é para você avançar, é para você seguir a sua vida, para você prosseguir na sua vida, jornada. Pastor, mas orar é difícil. Não, continua a orar. É difícil essa jornada cristã, continua, meu irmão. Estou olhando para o céu, mas estou seguindo a palavra de Jesus. E qual é a palavra de Jesus? Eu devo seguir todos os dias, eu devo cumprir o meu propósito, eu devo cumprir a minha missão, eu devo agir todos os dias, eu devo viver a minha vida todos os dias, mas olhando para o céu. Eu não posso olhar para o céu e esquecer da minha vida, ou seja, do meu propósito. Eu preciso avançar. Estamos apenas, pode passar, Rodrigo, estamos apenas a olhar ou a viver a missão que Ele nos deixou. Que tipo de cristãos nós somos? Aqueles que olham e não agem, ou aqueles que olham, mas estão vivendo a missão, o propósito? Qual é a missão que Deus te deu? Qual é o propósito que Deus te deu? Qual é o teu chamado? Para que Deus te chamou? Para que Deus trouxe a tua vida? Para que Deus te trouxe aqui nesse país, nessa nação? Olhar para o céu não é pecado. Não é pecado. O perigo é tornar-se um crente
paralisado pelas circunstâncias da vida. Isso é o perigo. Um crente parado por causa das circunstâncias da vida. Quero orar por ti nesta noite. Se você estiver paralisado, eu quero ministrar a tua vida hoje em oração em nome de Jesus. Não deixa nada paralisar a sua vida. Não deixa as circunstâncias desse mundo te impedir. Porque, como eu falei, olhar para o céu não é pecado. Mas você não pode parar. Se fico apenas a olhar, esperando a volta de Jesus, mas não cumpro a missão e o propósito, acabo por me tornar num religioso sem vida. Um crente sem vida, porque ele espera tanto, mas não consegue. Porque quer saber os tempos, as estações, e nunca vem, nunca vem. E quando você pensa, imagina, ele está fora. Cadê o fulano? Foi embora e não quer saber de mais. Porque criou tanto uma expectativa, mas não viveu o propósito que Deus estabeleceu para a vida dele. Quer ser próspero? Quem quer ser próspero? Quer ser próspero? Viva o teu propósito. Quer ter prosperidade na sua vida? Viva o propósito, a missão que Deus te deu. Deus vai te abençoar. Aonde que Jesus está, pastor? Jesus está na obediência. Deus obedece, Deus abençoa a obediência. Quer viver a bênção de Deus sobre a tua vida? Esteja num propósito de Deus, porque Deus abençoa o seu propósito. E se você estiver lá, você vai ser alcançado. Não estou dizendo para você parar de olhar para o céu, por favor, continua a olhar para o céu com expectativa. O mesmo Jesus que ele foi, ele vai voltar. E nós estamos aqui à espera, Senhor, volta. Mas, Senhor, e quando o Senhor não volta, eu estou aqui vivo. Estou aqui com meus pés no chão. Tenho trabalho, tenho marido, tenho esposa, tenho filhos, tenho igreja, tenho ministério, tenho metas, objetivos na vida, vou viver a minha vida. Vou caminhar para frente, vou avançar e vou ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Vou vencer os obstáculos. Jesus volta amanhã. Então hoje eu preciso cumprir a minha missão. Jesus volta amanhã, mas hoje eu preciso viver aquilo que Ele me deu. Esse é o testemunho, esse é o poder. O poder do Espírito Santo está contigo. E Ele quer te usar para abençoar outras pessoas. Através da paixão, através do preparo, através da sua parceria com Deus, através do seu chamado. Não deixa nada atrapalhar aquilo que Deus colocou no teu coração. Se você tem o Espírito Santo, diz amém. Amém. Se você tem essa missão, diz amém. Então segue a sua vida, segue a sua jornada. Nossos pés estão nessa terra, ainda estão nesse mundo. Jesus volta amanhã, mas ainda hoje eu estou aqui nesse mundo e preciso cumprir a missão que Ele me deu. Para eu concluir a mensagem de hoje, eu digo para a igreja não foi chamada para ficar imóvel. Em contemplação, apenas, mas para ser ativa e cheia do Espírito Santo. Uma igreja ativa, cheia do Espírito Santo. Você orou por alguém nessa semana? Ah, sim, pastor, orei pelo meu marido, orei pela minha esposa, orei pelo meu filho. Mas se você não orar pela sua esposa e pelo seu esposo, o negócio está ruim mesmo. Ok? Se você deixar de orar pela sua filha, pelo seu filho, isso não vale, porque você já está na lista de oração. Você orou pelo teu vizinho, orou pelo teu amigo, orou para aquela pessoa que te incomoda, orou para aquele fulano que não gosta de ti. Você pode agir nessa semana, você pode ser igreja nessa semana, você pode abençoar a vida de alguém nessa semana, você pode ajudar alguém nessa semana, você pode pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho para alguém nessa semana. Será que você pode perdoar aquela pessoa que te feriu, te magoou?
Será que você pode procurar aquela pessoa que você magoou e pedir perdão para aquela pessoa? Será que essa semana nós vamos ser igreja? Ou nós vamos ficar somente a contemplar o céu e dizer, um dia o Senhor vai voltar, e se Ele voltar e eu não subir? E se Ele não voltar e eu morrer? Qual é a palavra de Jesus para nós hoje? Que sejamos testemunhas, que tenhamos o poder do Espírito Santo, que sejamos cheios do Espírito Santo, que não haja desânimo na nossa vida, mas que essa chama venha estar todos os dias a incomodar o nosso coração, porque o céu espera-nos. Amém, irmão? Você pode dizer amém? O céu espera-nos. Quem tem essa expectativa que um dia vai estar com Ele no céu, no lindo lugar, um lugar maravilhoso, um lugar perfeito, um lugar glorioso. Mas eu preciso viver isso, essa palavra que foi pregada hoje, eu preciso congregar, eu preciso animar aquele que está fraco, eu preciso ajudar aquele que está desanimado, eu preciso fortalecer aquele que caiu em pecado, que está lá embaixo, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso, porque o Espírito Santo está na minha vida, e eu sou cheio do Espírito Santo, e eu vou fazer a obra do Senhor. É isso. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações nesse dia. Eu quero orar por ti, em nome de Jesus. Talvez você está paralisado no seu ministério, no seu chamado que Deus te deu. Talvez uma frustração tão grande, que quando se trata da missão, do projeto, do propósito de Deus para a tua vida, quando se toca nesse assunto, dói, a sua alma geme, dói. Mas eu quero dizer que hoje o Espírito Santo quer tocar nessa ferida, Ele quer te curar, no nome de Jesus. Ele quer te trazer de volta para esse propósito, porque a prosperidade que Ele tem para ti está nesse propósito. Se você fica longe, você não é alcançado, mas se você está dentro desse propósito, você é alcançado pela bênção de Deus. Estou a profetizar sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e nesta noite eu quero orar por ti. O Ministério de Louvor vai se preparar, se colocando de pé, e se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, eu quero orar por você, para que o Espírito Santo ativa o seu ministério, o seu chamado, porque é isso que Ele quer fazer na tua vida hoje, em nome de Jesus. Ficamos de pé, irmãos, vamos orar. Amém. Se você quer uma oração, eu oro por ti. Se você quer um abraço, eu te abraço. Se você quer um milagre, eu falo para o Pai que você quer um milagre. Se você deseja que Deus faça aquilo que eu não sei, mas aquilo que você pede, é simples, obedeça a Ele. Aliás, você já obedeceu o Espírito Santo hoje? Já obedeceu Ele? Já obedeceu Ele? Até quando você vai ficar só a olhar para o céu e não vai agir? Até quando você vai continuar nessa vida que você está? Entra semana, sai semana, entra mês, e você continua da mesma forma, da mesma maneira. Você olha para o céu porque tem uma teologia no seu coração, tem um pouco da palavra no teu coração, e por ter um pouco da palavra no teu coração, a tua alma olha para o céu. E ao olhar para o céu, você fala, quando será? Quero saber o tempo, o dia, a hora, o momento. Quando será, Senhor?
E a resposta que Jesus tem é uma resposta que não vai nos satisfazer. Não compete você saber, nem o dia, nem a hora. Mas você continua, sabe, a questionar o Senhor. Até que você olhe para o céu e receba uma repreensão. E essa repreensão diz: mesmo Jesus que subiu, ele voltará. Mas quando ele voltar, ele vai te encontrar como? Numa rede. Aqui em Portugal se fala rede. Sim ou não? Aquela rede. Fala. Ele vai te encontrar em uma rede ou numa cama, a olhar para o céu, paralisado. É isso? Ou você vai ser um crente cheio do Espírito Santo? Ou você vai ser um crente cheio do Espírito Santo? Quando você colocar as tuas mãos, ele vai ser curado, ela vai ser curada. Quando você abrir a tua boca, o Espírito Santo vai tocar nele, nela. Quando você testemunhar, vidas se converterão. Quando você se posicionar, as portas se abrirão. Quando você deixar o Espírito Santo mover na tua vida e através da tua vida, as coisas vão acontecer. Você obedeceu à voz dele hoje? Até quando? Até quando vai continuar apenas a olhar para o céu e não vai se mover? Até quando, igreja? Até quando nós vamos ouvir a palavra, estar aqui na igreja? Até quando, igreja, nós vamos estar aqui nesse mundo apenas a contemplar? Queremos a contemplação, mas não nos movemos. Tu estás preparado como Estevão, que contemplou o céu, mas morreu apedrejado, porque ele estava no propósito, na missão? Você já percebeu isso? Você quer continuar dessa forma, ou você quer contemplar e até mesmo passar por aflições e lutas, mas dizer: eu estou na vontade do Pai? Não sei quando, tem data, hora marcada, dia, mês, tudo certinho. Ele vem, ele muda a tua história, ele muda a tua vida, muda o teu casamento, ele te confronta, ele aponta o teu pecado, mas não para te lançar no fogo. Ele aponta o teu pecado para que haja conversão e mudança de vida. Até quando, igreja, nós vamos continuar a olhar para o céu e continuar da mesma forma? Foi essa palavra que o Espírito Santo tem falado no meu coração constantemente. O Espírito Santo tem ministrado constantemente, porque eu gosto de contemplar o céu. Mas eu tenho orado: Senhor, me permita permanecer na tua missão global até a tua volta. Feliz serei que quando Jesus voltar, me encontrar congregando, admoestando e se preparando para a sua volta. Como serei feliz quando Jesus voltar e me encontrar no seu propósito. É isso que eu quero. E é isso que eu quero para ti também. Ok? Eu quero orar por ti. Você que ouviu essa mensagem, e o Espírito Santo toca no meu coração, pode vir aqui na frente que eu quero orar por você. Quero orar por ti nesta noite. Quero orar pela tua vida, quero orar pelo teu ministério. Eu quero orar para que Deus mova a tua vida, em nome de Jesus.